uma citação de duas pessoas que foram construir a casa na mesma região. Aqui a palavra parece que um está construindo uma casa na areia e o outro construindo a casa em cima de uma rocha. Mas o que a Bíblia está mostrando na realidade é que os dois estão construindo a casa no mesmo terreno, na mesma região. Só que ele foi lá e cavou bem fundo, ele foi cavando. Quem mexe com construção, entende? Já viu construção? Que a pessoa faz um buraco bem fundo até ela achar um terreno firme. Quando você vai construir, você precisa fazer uma sondagem do solo e saber qual a profundidade você precisa cavar para aguentar o peso da casa. Então uma pessoa, ela construiu bem, ela cavou bem fundo até ela achar, aqui a terra é firme, aqui eu posso parar de cavar. E o outro foi um preguiçoso, que ele ficou com preguiça. Não vou cavar isso tudo não, ficar cavando buraco fundo, eu vou fazer aqui em cima mesmo, eu vou cavar só um pedacinho. E ele fez um alicerce rasinho, só que a terra ali era macia. E a terra macia, a gente sabe que quando ela molha, ela se torna mais macia ainda, ela quase vira uma lama. Já a terra firme é igual o leito do rio. O leito do rio é terra, não tem concreto no leito do rio. Mas com os anos aquela terra ficou tão batida, tão socada, que a água corre o dia todo sobre aquela parte de terra e não abaixa, não afunda, porque ela está firme. Então o leito do rio ele é firme. Então ele encontrou um lugar sólido, parou. O outro não quis fazer. Então quando veio a chuva, e Jesus está falando que a nossa vida é assim, que nós precisamos construir a nossa casa, a nossa vida, os nossos pensamentos. Nós precisamos construir a nossa história em coisas firmes, em coisas palpáveis. Quantas pessoas nós vimos que tinham uma vida bonita, bacana, de repente foi descoberto que aquilo foi construído com crime, com tráfico ou com a corrupção, e foi lá a justiça e tomou tudo, e a pessoa perdeu tudo, porque não foi construído na coisa certa. Agora, quando a Receita Federal bate na vida do cara, porque ele está crescendo, está tendo um dinheiro, aquela empresa está crescendo, a Receita Federal vai lá e faz um pente fino. Só que ela procura, ela não acha nada de irregular, não acha nada de errado. Muitos falam mal da Universal, mas a Universal já passou por várias receitas finas da Receita Federal, porque falavam isso, falavam aquilo, mas ela está de pé até hoje, porque não foi encontrado nada irregular. Então ela estava construída na rocha, da forma certa. Então nada pode derrubar, nada pode abalar. Se sua vida não tem brecha, o que você faz, maldição não encontra espaço. Mas se a vida da pessoa tem pecado, o que ela constrói está sujeito a cair, a ruinar, a ruir, porque tem brecha, tem maldição ali, ela encontra causa e destrói. Então a Bíblia está mostrando para nós que aquele que pratica o mandamento, aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, tudo que ele está fazendo está consolidado, está aprovado por Deus, e o diabo não pode tocar. Se o diabo conseguir tocar em alguma coisa, porque Deus permitiu, lhe é restituído, lhe é devolvido. Nós temos direito de cobrar, porque ele não pode tocar no que é nosso. Agora, se tem legalidade, ele tem uma promissória assinada, porque o salário do pecado é a morte. Ele veio para matar, roubar, destruir. Então, se tem pecado, ele pode tocar. Então, a casa na rocha é isso, mostrando essa construção para a gente, que a gente precisa cavar fundo na palavra de Deus para construir a nossa vida. Então, no começo do texto, vimos isso, que praticar a palavra, os princípios, os ensinamentos que estão escritos nessa palavra, nós precisamos praticar eles até conseguir crer de verdade. Nós temos que ler e meditar nessa palavra até conseguirmos confiar de verdade em Deus, descansar de verdade em Deus, entregar os nossos sonhos, as nossas necessidades de verdade na mão de Deus, não só de palavras como muitos vivem. Muitos falam, Deus está comigo, mas ele está no erro, ele está no pecado, ele está na vida irregular, e quando ele passa por dificuldade, ele vai para as drogas, vai para a prostituição, porque ele fica aflito, cai em depressão, porque não está firmado na rocha. Aquele que não está firmado em Deus, quando vem dificuldade, ele quer, ou então quando ele tem um sonho, ele quer dar ajudinhas para Deus.
Agora, quando confiamos em Deus, sabemos que Deus não precisa da nossa ajuda, Ele é Deus para fazer. E se Ele não fez, tem um porquê ainda. Então, construir a casa na rocha é se esforçar para seguir melhor, é se esforçar para obedecer melhor, para poder vencer os desafios, é se esforçar em Deus, não achando que Deus vai fazer tudo para a gente, porque Deus não vai fazer tudo para a gente. Não é esperar que Deus faça tudo, não, é a gente colocar a mão na massa confiando que Deus está com a gente. Ele deu um sonho, Ele quer nossa iniciativa, e a nossa força de vontade em começar algo, o nosso desejo que nasceu do coração vindo de Deus em começar algo, vai ser honrado. Os anjos, os sinais vão trabalhar a favor daqueles que acreditam, confiam em Deus, e a coisa começa a dar certo. Mas muitos, infelizmente, estão sentados esperando Deus fazer para eles, e por isso não conseguem, não conquistam, porque Deus não faz. O pai não vai fazer para o filho aquilo que ele já ensinou e já decretou para o filho fazer. O pai, ele ensina o filho como a crescer, como a ser um adulto, como a construir. O pai ensina o filho a como comprar, como vender, como trabalhar, como tratar as pessoas. E o pai permite, o pai põe o filho à prova em algumas situações. Agora é a sua vez, vai lá e faz, eu já te ensinei. Ah, mas pai, você já sabe, eu já te passei. Então o pai põe o filho à prova, para que o filho saiba que ele consegue. Olha, eu consegui, pai, eu fiz certinho o que o Senhor me pediu, o que o Senhor me ensinou, e funcionou. Eu aprendi, deu certo. E aí o filho começa a confiar que já sabe, porque o pai ensinou, que o pai ensinou está certo, que o que o pai ensinou funciona, e ele começa a praticar, às vezes sem precisar perguntar mais, porque ele já entendeu a vontade de Deus, ele já entendeu a vontade do pai. Então o pai não vai ficar fazendo, porque ele quer que cada filho cresça e faça por si só o bem para o qual, as obras, boas obras, para o qual o pai já chamou. Mas muitos ficam esperando em Deus, que Deus construa um alicerce forte, Deus construa uma família forte, um emprego forte, uma estabilidade, mas Deus está lá ensinando, o filho, é você que tem que fazer. Eu estou te dando o exemplo, eu estou te dando as palavras, eu estou te dando a direção, mas é você que precisa fazer. Tomar as escolhas a partir do caráter que eu já te ensinei, a partir do que eu já te passei. Então, muitos infelizmente estão fazendo assim, esperando Deus fazer por eles o que era para eles fazerem, e por isso são anos sem viver o que era para viver. Então, para nós construirmos a nossa casa na rocha, para nós construirmos a nossa vida em algo fundamentado em Deus, nós precisamos começar em buscando Deus. Nós precisamos fazer as nossas provas com Deus. A Bíblia fala que nós precisamos estar prontos a fornecer a quem nos perguntar a razão da nossa fé. Por que você crê em Deus? Porque eu já orei, eu já busquei, já perguntei, já fiz prova com Deus, Ele me respondeu, Ele se manifestou a mim, Ele se apresentou a mim na hora da angústia. Eu tenho testemunhos para contar de na hora do clamor, da necessidade, da provisão de Deus na minha vida. Isso são bases fortes que sustentam a minha casa na rocha. Então nós precisamos fazer provas de Deus, buscar experiências com Ele todos os dias. Nós precisamos buscar elas em tempo de oração. Aquele que não tem tempo de oração não tem experiência para contar, não tem resposta para contar, porque Deus responde a oração dos justos, dos santos. Quando nós oramos, clamamos, Deus se apresenta, para que a gente veja que aquilo foi uma resposta de Deus à nossa vida, uma manifestação para que Ele seja reconhecido. Agora, aquele que não enxerga o que acontece na vida dele como ação de Deus, como movimento de Deus, como permissão de Deus, ele não vai ser grato, ele nunca vai ter raízes firmadas para sustentar ele diante das provas. Então nós precisamos, para construir vida com Deus, alicerce em Deus, uma base forte na nossa vida, nós precisamos de muita leitura da palavra, para poder entender melhor, porque Jesus disse, aquele que pratica, para praticar é aquele que aprendeu, aquele que entendeu. Então nós precisamos ler, para entender melhor, praticar melhor, e não só acreditar porque alguém falou. Muitos nós conhecemos diversos testemunhos, mas nós não podemos viver do testemunho dos outros. Deus já curou, já ressuscitou, já fez paralítico andar, Deus já fez muitas coisas. Só que quando acontece com a gente uma coisa, por menor que ela seja,
foi só um dinheiro que eu consegui, que eu ganhei, foi só um serviço que Deus me preparou, foi só uma gripe que sarou, uma dor de cabeça que passou, às vezes algo simples, mas para nós causa mais impacto do que um testemunho de alguém que ressuscitou, porque foi lá, eu não vi, eu não estava, agora a dor de cabeça foi na minha vida, eu clamei, eu profetizei, foi na minha esposa, eu orei e saiu. Isso tem mais força, mais impacto, a minha experiência com Deus. Então eu preciso buscar isso, porque isso é alicerce no dia da angústia, isso é força no dia da tempestade, isso é o que me sustenta de pé na necessidade. Então nós precisamos viver na pele para acreditar realmente que Deus existe, que Ele ouve as nossas orações, que Ele está do nosso lado, que Ele se importa com a gente, que Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Nós só vamos acreditar nisso se nós buscarmos ter experiência com Ele, passar tempo com Ele, fazer prova dEle. Então nós precisamos dessa fé. Então nós já ouvimos diversas histórias, diversos testemunhos, que Deus existe, que Ele nos ama. A Bíblia afirma isso. A Bíblia que nos fala de Jesus, a história nos mostra que Jesus existiu, então nós precisamos crer nela e pôr ela em prática. Então a casa construída na rocha é quando eu orei todos os dias, eu pedi a Deus várias coisas no secreto e Ele me respondeu. Vida na rocha é construída quando eu perguntei a Deus, Deus, mas como assim, Deus, como é que eu faço? E Deus me respondeu. Só quando eu faço provas com Deus, experiências com Deus no meu coração, conversando com Deus, e de repente alguém aparece de alguma forma e começa a conversar comigo, ou eu vejo uma coisa na televisão, ou às vezes vem uma música, e nessa música responde o que eu estava conversando com Deus no meu íntimo. Mas Deus, como é que eu faço? Ou Deus, por que é assim? E de repente alguém conversando comigo, mas acontece isso na vida, é assim, se assado. Ou vem um louvor, eu estou contigo, e aquilo vira uma resposta, porque você acabou de conversar com Deus sobre aquilo. Mas quem não conversa com Deus, quem não passa tempo com Deus, não tem essa revelação, não tem esse entendimento, não percebe isso. Então quando eu pergunto alguma coisa a Deus em oração, e alguém aparece conversando comigo, um amigo, e responde, ou me ensina, ou me revela algo sobre aquilo que eu perguntei, eu vejo que é Deus respondendo através daquela pessoa. E aquilo fortalece a minha fé, aquilo aquece o meu coração, e aquilo me leva a buscar mais. Porque quando eu oro e Deus responde, quando eu clamo e Deus me ensina, me mostra, meu coração quer mais, nós queremos mais de Deus, e nós precisamos ficar nessa busca. Quando eu leio a Bíblia e entendo ela melhor, eu começo a buscar mais, a acreditar mais. E eu começo a viver mais coisas com Deus. Então nós precisamos fazer isso, porque é assim que o Espírito Santo tem oportunidades de falar ao nosso coração, de provar a nossa vida. Muitas das vezes a fé é construída assim, a casa na rocha. Eu estava vivendo algo, algum momento, alguma dificuldade, precisava de Deus de alguma forma. Não, Deus, eu preciso de uma provisão. Não, Deus, eu preciso do emprego. Não, Deus, eu preciso de um conselho. O que eu faço? E de repente, eu vou no culto. Aí o pastor pregando, vem uma resposta. O pastor fala alguma coisa dentro da palavra que era a resposta que eu precisava, era a direção que eu precisava. E aquilo fortalece o meu coração. Eu vejo Deus me respondendo. Então eu vejo Deus conversando comigo. E assim Deus constrói, eu e Deus construímos uma comunicação. Como construímos uma aliança. A nossa fé precisa disso. A nossa mente, o nosso entendimento precisa disso para termos uma fé inabalável diante de Deus. Então, diante desse tempo de caminhada, nas experiências que nós vivemos com Deus, diante das bênçãos pedidas, as respostas atendidas, sonhos realizados, nós construímos uma história com Deus. Eu fui orando de madrugada, pedindo a Deus, e Deus tendo resposta de Deus. Algumas vezes a gente vai orando e não vai tendo a resposta, algumas vezes a gente vai pedindo e não vai recebendo, mas algumas vezes a gente recebe,
Deus mostrando para nós que não é do meu jeito, Ele não é meu servo, porque eu pedi, Ele fez. Então por isso que muitas das vezes Deus permite que algumas coisas a gente não recebe, para mostrar que o controle é dele. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele está na direção, a vontade dele é soberana. Então por isso que muitas vezes recebemos os não, porque não entendemos melhor, não entendemos lá na frente, e Ele sabe. Então muitas das vezes o não de Deus é para nos ensinar a respeitar a vontade do Pai. É para aprender a lidar com o tempo que precisa de maturidade na vida. E muitos se rebelam, se revoltam com esse tempo, por falta de alicerce construído. Então, é nessa vida com Deus, de não aceitar dormir sem orar, é de não aceitar levantar sem dar graças a Deus, é não aceitar comer sem agradecer a Deus, é não aceitar sair de casa sem orar, é não aceitar sair de casa sem falar, Jesus, vamos comigo, mesmo sabendo que Ele vai, que Ele está. Mas quando nós fazemos isso, a coisa é diferente, a resposta é diferente. Então nós precisamos, desenvolver isso, para que nas nossas lutas a gente aprenda a descansar, a entender, a confiar, a ver o agir de Deus, a conseguir, para até nas lutas a gente poder conseguir acreditar, agradecer a Deus por elas, nas lutas vencidas. Porque no início, até, na Bíblia fala, para em tudo darmos glória a Deus. Dar glória a Deus na luta é difícil. No início é difícil, mas depois de receber a vitória é fácil. Falar obrigado, Deus, porque aquele processo foi para isso, foi para aquilo. Ainda bem que teve aquela prova, porque aquela prova me ajudou a vencer, ou a aprender, ou a poder dar conselho para os outros. Quando nós temos vida com Deus, nós conseguimos até nas provas. Mesmo que na hora a gente resista, a gente chore, porque a dor faz isso. Depois a gente glorifica, depois a gente entende que o nosso caráter foi forjado, a nossa fé foi fortalecida, a nossa comunhão, a nossa busca, a nossa decisão de servir a Deus foi fortalecida naquela dificuldade. E quando temos essa maturidade, entendemos que somos coparticipantes das aflições de Cristo. Essas coisas vão sobreviver às nossas vidas. É comum acontecer. Mas com Deus nós vencemos todas. Com Deus nós podemos, mas precisamos estar nele. Então são essas coisas que você está vivendo hoje, que você está passando hoje, que estão firmando a sua casa, firmando a sua mente, firmando a sua atitude, as suas decisões, os seus pensamentos, as suas escolhas em Deus. Então não despreze os seus momentos, porque Deus está usando eles para construir algo. Porque uma vitória tida hoje, uma resposta tida hoje, ela é um alicerce para você amanhã construir novos sonhos em Deus. É isso que nos ajuda a manter firmes em Deus, mesmo diante das aflições, como nós já vimos várias pessoas. Então, para vivermos as bênçãos, nosso coração precisa estar firmado em Deus, para que a gente não se abale. Então, por isso a gente sempre fala aqui na igreja que nós precisamos buscar a direção de Deus. Você vai fazer um almoço, busca a direção de Deus. Deus, o que eu faço hoje? O almoço vai ser diferente, ele vai ser mais gostoso, mesmo que às vezes pareça simples, porque Deus sempre responde ao nosso coração. Às vezes você vai fazer um almoço, Deus, o que eu faço no almoço hoje? Aí você vai fazer um negócio, nossa, é tão simples, de repente a pessoa fala assim, nossa, que delícia, faz tempo que eu não como, eu tava com salto, eu amo isso. Você fica toda feliz porque foi uma resposta. Então nós precisamos, vai tomar uma decisão, vamos sair de casa, nós precisamos. Jesus vem comigo, mas eu sei que Ele vem, mas a resposta é diferente. Pode ser que Jesus vai virar e falar assim, não vai não. E a nossa vida ser poupada da atitude errada de alguém com livre-arbítrio. Então nós precisamos aprender a buscar, a pedir e a seguir a direção de Deus. Então quando nossa vida é construída assim, não é qualquer coisa que nos abala a nossa fé. Não é qualquer coisa que nos destrói emocionalmente. Hoje vemos uma geração que qualquer coisinha eles estão caindo em depressão, querendo tirar a própria vida, fazendo besteira, porque eles não têm base emocional forte, e ela é forjada em Deus.
Nós precisamos ajudar essa geração a construir isso também. Quando nós estamos assim, com essa experiência com Deus, vivendo essas coisas com Deus, oramos e temos resposta, não é qualquer coisa que nos faz sair da igreja, não é qualquer coisa que nos faz deixar de congregar, como é costume de alguns. Qualquer coisinha a pessoa deixa de congregar. Não, hoje eu não estou bem, não, onde você tinha que ir? Ah, mas hoje, qualquer coisinha te atrapalha. Ah, não gostei daquela igreja, daquele pastor, não gostei dos irmãos, não tem ar-condicionado. Porque a pessoa não está firmada na rocha, então ela está buscando a coisa errada. Ela está na presença de Deus por coisa diferente, ela não está pela presença de Deus. Nós precisamos estar pela presença de Deus. Ela pode estar por costume. Então, quando nós vivemos uma vida priorizando a vida com Deus, a coisa é diferente. Não é qualquer luta, não é qualquer perda, não é qualquer prejuízo que abala o nosso coração, não é qualquer traição, não é qualquer enfermidade, não é qualquer palavra maldita, errada que a pessoa te der, que te tira da presença de Deus. A pessoa pode falar isso aqui, o que ela quiser. Pode acontecer o que aconteceu. Você vai estar firmada. E é isso que Jó tinha. Por isso que ele declarou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus me deu a bênção e eu me alegrei com ela, por que eu não posso suportar em obediência e fé a enfermidade, a tristeza, o tempo difícil? Ele passou por isso porque a fé dele não estava nas coisas, não estava no tempo, não estava na fase. A fé dele estava em Deus, ele conhecia quem ele servia. E a Bíblia ainda mostra que ele só conhecia de palavras. Ele falou, antes eu te conhecia de palavras, e foi capaz disso. Imagina depois que Deus falou com ele, o que esse homem não era capaz de fazer. Então nós precisamos ter essa fé na palavra para nos sustentar diante de qualquer situação e permanecermos em confiança em Deus. Mas quando a pessoa não tem essa fé, quando a fé da pessoa é uma fé rasa, aquela pessoa que vive de culto online, de louvor pela televisão, não sente o calor humano das brasas reunidas adorando a Deus, não sente a manifestação do poder de Deus no local, até a adoração dela é fraca. Nós não podemos viver à distância, nós somos chamados para estarmos juntos, porque a fé de um fortalece a fé do outro. O real, o presente, o perto faz, o contato faz a diferença. Nós somos feitos para isso, é conviver uns com os outros, é caminhar uns com os outros. E é isso que faz a diferença, a força nossa. É isso que fortalece a nossa fé. Se eu só estou assistindo, eu posso achar que a minha fé, e a minha fé se tornar uma fé de programa, uma fé de distância. Mas quando eu estou aqui na prática, eu estou vendo, eu estou participando, ela é impactada de forma diferente. Mas muitos vivendo essa fé distante acabam se perdendo, estão desligados do corpo. Nós precisamos estar unidos, porque os que estão desligados, eles secam espiritualmente, porque é muito pouco, é muito vazio. Aquilo só funciona quando você tem isso aqui que nós temos aqui. Aí você ouve um culto, ela mexe com o culto, mexe com você, porque você lembra disso aqui, dessa comunhão, e aquece o seu coração. Mas se a pessoa é formada ali, então quando a fé da pessoa é uma fé rasa, a fé de homens, é uma fé na instituição, é uma fé em costumes, qualquer palavra dura que o pastor der, ele sai da igreja. Qualquer chamada de atenção que o irmão fizer, ele sai da igreja, não vem mais, vai trocar de igreja, vai caçar outro canto que adule ele. Qualquer palavra que um doente que não foi convertido, que está dentro da igreja, falou errada com ele, ele acaba desistindo de caminhar, mas porque a fé dele não estava em Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. A nossa fé não pode estar na instituição, não pode estar nas pessoas, no irmão, porque às vezes o irmão, humanamente, ele erra e nos magoa. Mas isso é culpa de Deus ou é culpa do irmão? Aí nós vamos culpar a Deus pelos problemas que nós enfrentamos na vida humana? São desafios que precisamos buscar Deus para vencer. Então, porque a pessoa, às vezes a pessoa, porque ela não ganhou um presente de Deus, não teve uma resposta de Deus, aí ela quer desistir, mas ela esquece que ela é uma criança que está pedindo ao pai uma faca para brincar, uma faca de verdade, e o pai fala, não vai não.
Porque aquela faca pode cortar ela, mas ela quer, ela insiste em querer. Aí como Deus não dá, ela fala, Deus não me ama porque Deus não me deu, Deus não existe porque Deus não respondeu. Mas ela esquece, o que ela está pedindo é errado, o que ela está buscando não é tempo. Deus não se importa comigo e volta para o mundo. Porque qualquer coisinha, qualquer problema, luta que essa pessoa enfrenta, abala ela. Porque a fé dela é rasa, não tem experiências com Deus. Então ela desiste, ela pensa em largar, porque a sua fé não está no alicerce certo. Já viu aquela pessoa que vive saindo da igreja, por qualquer coisa, some, depois volta, não sei o que, qualquer coisa derruba ela. Viu aquela pessoa que vive trocando, hoje está aqui, amanhã está na outra, vive trocando de igreja? É porque a fé dela está construída na areia, é no sentimento. Então ela é guiada por sentimento. Se ela sentiu mal, se ela não gostou, eu não tenho que gostar não, eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que servir, eu tenho que obedecer. É isso que faz a diferença na minha vida cristã. É essa experiência que faz. Eu estou aqui para servir a Deus, eu estou aqui para ser instrumento de Deus. Então não importa o resto é desafio que vamos vencendo junto. Então quando a fé está construída na areia, a pessoa acha que eu posso servir a Deus em casa. Ela não entende o que é ser igreja, ela não entende o chamado de estarmos no coletivo. É um desafio que Deus nos dá, mas precisamos aprender a conviver como família de Deus. Então quando a pessoa é espiritualmente preguiçosa, ela tem preguiça de cavar fundo em Deus, de buscar experiências fundo em Deus, e constrói tudo no raso. Vai no costume, vai pelos irmãos, vai pela igreja, vai pela aparência. Ela tem preguiça de ler a Bíblia, ela tem preguiça de buscar mais, ela tem preguiça de estudar a palavra, de fazer um curso. Então ela não cresce em Deus, ela não conhece os fundamentos na rocha. Ela prefere ficar ali no raso. De vez em quando eu vou na igreja, vem quando quer. Não vou assumir compromisso, ministério de jeito nenhum, eu vou de vez em quando. Assumir o ministério para ela é absurdo. Assumir responsabilidades para ela é absurdo. Ela não quer cavar fundo, ela não quer envolver fundo. Ela não quer um alicerce fundo. Porque dá trabalho cuidar de pessoas, ajudar no reino, mas isso constrói na gente uma fé inabalável. Ao ponto de nós não estarmos só para nós conseguimos estar para os outros. Nós oramos para nós oramos pelos outros, nós buscamos para nós e buscamos pelos outros, porque nós construímos um alicerce forte. Então o insensato faz isso, não quer assumir a responsabilidade, mas constrói uma vida na areia, que se move facilmente e pode destruir a casa. Porque os sentimentos mudam toda hora, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu penso, amanhã eu não penso mais. Então vem as lutas e ela não consegue se agarrar em nada firme, nada forte, em nenhum pensamento, em nenhuma experiência forte com Deus, porque ela não teve, porque ela não buscou, ela não viveu nada profundo em Deus. Não podemos aceitar isso na nossa vida. Então a pessoa viveu uma vidinha superficial de crente, diz que é crente, mas não muda nada, não converte. Não aceita o dízimo. Se não é dizimista, ela não pode fazer como a viúva fez a Elias. Meu esposo era teu servo e te servia, agora eu estou precisando. E o que ela teve? Ela viveu um milagre, porque ela pôde fazer prova com Deus. Quem não se aprofunda, quem não pode fazer. Então quando a pessoa está na areia, construindo na areia, ela não preocupa em orar. A oração para ela, de vez em quando, tempo de oração, vir para a igreja orar, misericórdia para ela. Ela só ouve a Bíblia quando ela vem na igreja. Ela tem preguiça de ler na casa dela, não tem coragem de abrir a Bíblia na casa dela. A preguiça espiritual é tanta que essa pessoa não experimenta o jejum. Então sem o jejum ela nunca vai conseguir exercer domínio próprio sobre a vida dela. Então ela vai viver caindo no pecado. Ela vai ficar sempre olhando, desejando as coisas da carne dessa vida, sempre ouvindo aquilo que não agrada a Deus, porque a alma dela não está fortalecida. Então não aceite esse tipo de fé rasa que não transforma ninguém em nova criatura. Nós precisamos da nossa fé inabalável, buscar uma fé profunda, forte. Isso requer esforço diário, todos os dias, renúncias, obediência, para
viver isso com Deus tem que ter. Ezequiel nos chama, 47, mergulhe nas águas profundas. Né? Nós precisamos mergulhar profundo em Deus para aprender a nadar de braçada na graça, na presença, no poder, exercer a autoridade, para viver melhor, para viver uma vida com mais paz, com mais sabedoria. Nós precisamos mergulhar fundo para aprender a nadar e conseguir boiar na confiança de estar na mão de Deus, no Espírito. E é só vivendo uma vida assim que nós vamos conseguir, daí a pouco, a se levantar e começar a andar sobre as águas. Jesus disse que faríamos obras maiores que a dele, mas não seria na areia, em uma vida baseada em vaidades, coisas passageiras dessa terra. Não, na rocha, é na palavra, é vivendo no caminho, praticando o que Jesus nos pede. Então 1 Coríntios 10:31 vai nos ensinar lá: portanto, quer comeis, quer bebeis, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então ele já nos ensina que construindo o nosso serviço, a nossa empresa, o nosso estudo, o nosso casamento, um namoro, construindo as nossas decisões, na verdade, o que eu estou fazendo é na verdade, eu não trabalho com a mentira, eu não trabalho com trapaça, é na verdade, é na justiça. Ninguém pode te tomar, ninguém pode te atrapalhar, ninguém pode destruir. Não é inveja que destrua isso, firmado na rocha, não. Construiu de forma honrosa, de forma que convém aos santos, o diabo não pode tocar, não há nada que pode destruir. Pode até abalar, o vento vir, a dificuldade, você fala assim: meu Deus, e agora? E agora? O que eu faço? Aí o Espírito diz para você: vá para o joelho. E quando você vai para o joelho, a resposta de Deus vem. Porque a luta pode até nos abalar, mas ela não pode nos derrubar. A fé firmada em Deus nos mantém de pé, firmes, que Deus está conosco. Quando nós construímos a casa na rocha, nós sabemos que pode demorar um pouquinho, mas Deus vai trazer a provisão, a solução, Deus vai trazer a cura. Pois a vida com Deus faz isso. Deus nos sustenta no dia da adversidade. E Colossenses 3, 23, 24 vai dizer lá: tudo o que você for fazer, né, façais aos homens como quem faz a Deus. Então a Bíblia fala para a gente fazer a nossa vida assim. Porque aí você não está esperando receber dos homens, você não está esperando receber de ninguém recompensa, gratidão. E a falta disso não te abala, porque você não fez visando em receber isso, você fez visando em agradar o seu Pai que está no céu. Então se a pessoa te dá uma punhalada nas costas, você só sacode a poeira, igual Jesus falou: se eles não te receber, sacode a poeira dos pés e vai pregar para outro. Então quando a pessoa te maltrata, te trapaceia, te dá um prejuízo, você crê naquele que te restitui, naquele que te deu e que vê tudo, que sabe tudo. E você espera e confia nele, porque você sabe que ele é justo, ele reina, ele vive, ele é soberano, ele está no trono. Então a nossa fé precisa estar construída nisso. Aí nós vamos conseguir fazer para as pessoas como quem faz para Deus, sem olhar se elas merecem, se são dignas, se não são dignas, porque nenhum de nós somos. Nós vamos olhar que Deus nos deu condição para fazer, ele requer de nós para fazer, e ele honra a nossa atitude. Então dessa forma, o versículo continua falando lá, né, que o nosso galardão vem do Senhor, pois é a Cristo o Senhor a quem nós servimos. Amém? Então essa deve ser a nossa visão. Vamos mergulhar profundo em Deus, né, desenvolver cada vez mais essa fé, porque os tempos são maus. Hoje cada vez mais quem não tem intimidade com Deus, não tem base emocional, não tem estabilidade emocional, não consegue suportar e vencer, não consegue entender o que é certo e o que é errado, estão distorcendo tudo, estão desconstruindo tudo, mas os que têm vida com Deus estão firmados na palavra. Amém? Então essa é a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite.